O Brasil é um país de dimensão continental e um país com muitos recursos naturais. Então, ajudou a criar uma falsa impressão de que o Brasil está imune a alguns eventos impactantes, particularmente os eventos relativos à crise. Um elemento importante para a caracterização de crise no nosso país é as pessoas entenderem que mesmo o Brasil tendo indicadores importantes de reserva de água doce, o Brasil tem de 12% a 18% da água doce superficial do mundo, mas entender que mesmo essas reservas de água doce, elas têm sido impactadas de maneira muito significativa pelo processo de mudanças climáticas que o planeta está atravessando. E essas crises no nosso país, elas se acentuaram de maneira muito dramática nos últimos 5 anos. Num primeiro momento, numa continuidade de uma seca histórica no semiárido brasileiro, mas que já tem um processo histórico de escassez de recursos hídricos, mas ela começou a se apresentar também em outras áreas do nosso país onde esse histórico não existia. Então, o processo de crise, ele é um processo que, diferentemente do passado, onde as situações de restrição, de escassez também existiram, mas eram questões pontuais, hoje nós estamos convivendo com um processo de longo prazo e de uma abrangência muito grande no território brasileiro. A gestão de recursos hídricos, a oferta suficiente de recursos hídricos, de maneira geral, ela depende fundamentalmente de 2 aspectos. Um é de que você tenha uma infraestrutura adequada para essa oferta de recursos hídricos e também uma questão que cada vez mais se mostra importante é que você tenha um processo de gestão adequada dessa oferta de água em quantidade e qualidade. É evidente que essa gestão ela envolve aspectos de natureza técnico e são bastante rigorosos, mas ele envolve também uma concepção de gestão participativa, que é colocar os usuários que estão interessados naquela água para que eles possam produzir o resultado adequado que atenda os seus interesses. Então, é uma combinação de infraestrutura, com um processo de gestão. O terceiro elemento é a disponibilidade natural de água. Então, porque essa água se distribui de maneira muito desigual, seja no Brasil, seja no planeta, e a disponibilidade de água também afeta, evidentemente, todo esse processo. Esse processo fica tremendamente agravado num período de mudanças climáticas que são do ponto de vista da realidade, é absolutamente evidente. Muitas vezes ainda essas mudanças climáticas são questionadas quando os geólogos, os hidrólogos tentam colocar os elementos de que o planeta já passou por essas transformações, evidentemente já passou, e que essas transformações são dinâmicas, mas se a gente acompanhar o ritmo dessas transformações no processo mais recente, evidentemente que essas mudanças climáticas, elas afetam, em primeiro lugar, a disponibilidade de água. E essa disponibilidade de água em 2 extremos, em especial. Primeiro, ela não altera, de uma maneira geral, a quantidade de água que existe no planeta. É muito comum que em situações onde havia uma regularidade de chuva, você pudesse, apenas em termos didáticos, você poderia ter uma variabilidade de chuvas, um ano 60, um ano 40, outro ano 60, outro ano 40. Essa média de 50, no longo termo, ela não vai se alterar. Se antes a chuva era 60, 40, 60, 40, cada vez mais nós estamos convivendo com 90 e 10. 90 e 10. Então, a média entre 90 e 10 continua de 50, só que, na verdade, nós estamos vivenciando processos de eventos extremos, seja de chuvas muito fortes com 90, seja da ausência de água com 10. Esse problema ainda fica mais agravado quando você tem sequências de períodos, seja de 90, 90, 90, onde você passa por um período muito longo debaixo de chuvas muito intensas, então as pessoas podem ter a impressão até de que tudo mudou para muitas chuvas, e depois uma sequência de anos
de 10, 10 e 10. E o que a gente está verificando em várias regiões do Brasil, e esses dados são do planeta, é de que realmente essa situação de extremos, como eu estava mencionando, passou a ser uma realidade. Essa situação de normalidade, ela não existe mais e nós temos que mudar o nosso comportamento, nós temos que mudar a nossa técnica para reconhecer um processo de crise permanente, particularmente na questão da água. Como administrar os conflitos decorrentes da escassez? Diferentemente da inundação, que é um processo muito rápido, temporário, mas de impactos muito dramáticos, a escassez de água, elas são processos contínuos, normalmente lentos e prolongados. E elas tendem a gerar um tipo de conflito que, se num primeiro momento há um certo acordo entre os usuários para uma adaptação a uma situação inicial de crise, na medida em que a escassez se prolonga, esses conflitos começam a se estender de maneira bastante dramática. Então, exemplo, quando você tem um prolongamento da situação de escassez, se num primeiro momento é possível acomodar os usos, principalmente no caso brasileiro, os usos energéticos com o uso de saneamento, com o uso agrícola, né, a partir de algum tipo de convivência no início dessas crises, com o prolongamento dessas crises, nós começamos a perceber conflitos muito fortes, por exemplo, entre a agricultura e o setor elétrico, por essa disponibilidade de água, conflitos entre a agricultura e as cidades. Então, qual é a definição de prioridade de atendimento da oferta de água em situação de crise? E esses conflitos tendem a se expandir, e nós estamos vivenciando alguns conflitos, inclusive no Brasil, em situação de crise, onde isso extrapola, inclusive, para conflitos de natureza social, invasão de fazendas, vilanização de obras públicas, como foi o caso recente da própria transposição do São Francisco. Então, isso são manifestações cada vez mais evidentes do agravamento da crise e da ausência ainda de instrumentos para tratamento adequado desses conflitos. Diante da novidade das situações de escassez, da novidade dessas mudanças climáticas extremas, muitas vezes as pessoas nas cidades imaginam que a solução do problema de crise é simplesmente manter a oferta de água nas cidades e, com isso, muitas vezes restringindo a oferta de água para setores econômicos importantes, particularmente a agricultura, a hidroeletricidade. Quando olhamos para dentro das cidades, o que a gente observa também é uma grande ineficiência das empresas de saneamento, com perdas da ordem de 40%, 50% ou 60%, ou de hábito de consumo que as pessoas têm, mesmo durante uma situação de crise, querendo manter padrões de consumo que são absolutamente irreais diante dessas novas situações. Aí volta novamente a situação de que, mesmo em situações de crise, ela vai passar necessariamente por obras e ações de infraestrutura de maior capacidade de oferta de água, vai passar por um processo de melhor gestão dessa água que você tem como oferta. Então, por exemplo, gerenciar melhor os reservatórios no Brasil, criar faixas, ter alertas que aconteçam antecipadamente, reduzir perdas de consumo nas cidades. Isso também gera um processo de, vamos dizer assim, de um novo patamar de convivência em relação à crise, mas eu acredito que o elemento principal é buscar um processo participativo, seja pela mobilização da opinião pública, através da imprensa, maior consciência, educação ambiental, principalmente para jovens, para as crianças. Então, o processo de educação é muito importante. Uma capacitação dos órgãos técnicos, da própria sociedade, das empresas de saneamento, dos agricultores em geral, dos produtores rurais em geral, de uma capacitação para entender esses fenômenos e como também ter iniciativas para reagir a esses fenômenos. Mas no caso do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, o espaço principal para esse processo de articulação são os comitês de bacia hidrográfica. Então é muito importante
né, o reconhecimento por parte da sociedade do papel do Comitê de Bacia Hidrográfica, mas principalmente também o fortalecimento de tal maneira que as suas decisões tomadas em acordo juntamente com os órgãos de gestão, como é o caso da Agência Nacional de Águas ou dos órgãos gestores nos estados, mas que nesse processo, nesse ambiente dos comitês de bacia hidrográfica, sejam capazes de produzir acordos de tal maneira de compartilhar os ganhos, mas compartilhar também os riscos desse processo, ou seja, todo mundo tem que ter um acordo de como garantir a continuidade do seu interesse no uso da água, mas que essa continuidade seja uma continuidade observando todos os usos, seja da agricultura, do setor elétrico, seja o uso nas cidades.